Então, tudo bem, sexto ano? Vamos mais uma aula de arte? Vamos falar um pouco da história do cinema, né? Por que nós vamos falar da história do cinema? Porque na página 36 ele fala de vivenciando o tema entre linguagens artísticas. Podemos destacar também a do cinema. No texto fala assim, vou contar uma breve história para vocês. O cinema foi inventado no final do século XIX, na França, quando os irmãos Lumière aperfeiçoaram uma técnica de projetar várias fotografias chamada de fotogramas. O que ele pegava? Ele pegava várias posições das pessoas, colocava uma ao lado da outra e botava numa máquina, que é um fotograma, que ele rodava e girava rápido. Então, se eu estava assim, daqui a pouco eu estava assim, e estava assim. Quando ele girava, eu estava me movimentando. Dali se começou a se projetar várias fotografias, né, chamadas de fotograma, que representavam imagens e de momentos sucessivos. Momentos sucessivos, como eu falei, de vários posicionamentos de um personagem ou objeto, né? Se eles quisessem pegar essa caneta e fizessem com que essa caneta caísse, eles tinham que fazer vários posicionamentos até essa caneta cair. E eles botavam nesse fotograma que fazia com que rapidamente ela caísse, né? Assim criavam-se a ilusão do movimento, né? A ilusão do movimento. A partir de então começa a indústria do cinema, começa a se industrializar esse tipo de coisa. Teve logo um êxito assim fantástico, né? Até porque as pessoas gostavam de ver essas histórias, essas imagens em movimento. Eram só imagens, não havia o som, a sonoridade, havia só os movimentos. Charlie Chaplin, né? Ele foi diretor, ator, autor, músico. Ele foi um multifaceta dentro dessa história, porque ele começou a fazer muito sucesso com a arte da pantomima, que é a arte da imitação. Você conseguia, e ele conseguia muito propriamente, fantasticamente, Charlie Chaplin, ele conseguia com o gestual, com a maneira dele andar, da expressão facial, do olhar dele, ele não precisava falar para que as pessoas entendessem aquele sentimento que ele queria passar. Era muito mais difícil nesse período, né? Ele ser cênico daquele jeito. E existia também, depois que estava todo gravado, as pessoas botavam uma escritazinha embaixo de o que ele estava pensando, do que ele estava falando, o que ele queria falar. Era escrita, ainda não tinha a sonoridade, né? O que aconteceu? Nos Estados Unidos da América, tornou-se o centro mundial do cinema. Foi ali que houve todas as evoluções cinematográficas naquele período, entre os anos 20 até os anos 40, mais ou menos, né, do século 20, os Estados Unidos da América produziam 95% dos filmes exibidos. Olha só, 95% dos filmes exibidos para o mundo inteiro. Fantástico isso, né? No início, o cinema era de preto e branco, né? Não existia cor. Era preto e branco. E não tinha som nenhum. Não, nada. Era totalmente mudo. Para saber o que diziam, como eu falei, era preciso que colocasse cartazes. Ou então pessoas passavam com o que estava escrito para que você entendesse aquela fase, né? Que o ator estava querendo falar.
Depois de um tempo, né, se acrescentou o som, a imagem. Ficou mais fácil da compreensão. E o cinema foi progredindo, foi com os avanços tecnológicos do século XX, Revolução Industrial, tecnologia de ponta, a quarta Revolução Industrial, até os dias de hoje, né? Que tem esses filmes de ficção e cheio de tecnologias. O cinema progrediu, mas houve avanços técnicos constantes para isso, né? Na década de 50, mais ou menos, o cinema ficou um pouco mais abalado por causa da televisão. A televisão veio e abalou um pouco o cinema, porque começou a se mostrar documentários, as pessoas falarem sobre noticiários, então as pessoas dentro de casa poderiam assistir melhor esse tipo de coisa. O texto ele fala assim, olha só. É, Entre as linguagens artísticas podemos destacar também o cinema como uma forma de expressão que estabelece uma relação muito forte com o espectador. Quando o assunto é despertar sentimento, envolver o público na história retratada no filme, conversamos mais detalhadamente sobre o cinema e sua história mais adiante, mas podemos dizer que, com a relação, a forma, o cinema pode se apresentar em filmes de longa-metragem que possui mais de 70 minutos de duração, filmes de média metragem com duração de 15 ou menor ou igual a 70 minutos e filme de curta-metragem com até 15 minutos de duração. O curta-metragem Lila, em 2014, dirigido por Carlos Lascano, diretor e escritor argentino, retrata de forma lírica e poética o mundo no qual a vida e a arte se tornam apenas um. Por meio do desenho, Lila, personagem central do filme, comunica aquilo que ela vê nos espaços e que talvez ou outras pessoas não estejam vendo. Você pode assistir a um filme através do endereço eletrônico, tá? Tem aqui o endereço eletrônico do filme Lila. Então eu queria mostrar para vocês que essa fase, né, de comunicação na arte que foi o cinema trouxe uma evolução fantástica para a gente e uma evolução também de vários outros conteúdos. A gente pode falar que depois que inventaram a TV, nós tivemos invenções fantásticas como o raio-x, o eletrocardiograma, nós tivemos a invenção de aparelhagens que hoje nós diariamente, quando a gente fica doente, a gente usa por causa da invenção do cinema, devido à sua tecnologia. Então eu sempre falo que a arte ela nos ajuda e nos transforma e nos modifica de acordo com os nossos sentimentos. A gente vem falando de vários tipos de arte, a arte indígena, a arte de Picasso, a arte de Tarsila, a arte de vários outros artistas, né? Da música a gente já falou, nós já falamos de vários outros conteúdos da arte e hoje a gente terminou e finalizou com essa parte do cinema, porque na próxima semana a gente vai falar de outro tipo de arte, né? A arte, ela é isso tudo, gente. Ela é tão envolvente, ela é tão comovente, ela é tão vibrante que o dia a dia nos torna um artista, né? Hoje, para que eu possa estar falando com vocês aqui, houve uma revolução e uma evolução tecnológica para que eu pudesse estar aqui nesse momento de pandemia falando com vocês, né? Eu tô dentro de casa com a minha câmera, né? Filmando sozinho e mostrando para vocês mais um tipo de arte, essa tecnologia que está aí, né?
Eu estou fazendo o meu cineminha. Me dá só um minutinho que eu já retorno. Então, vamos lá. Retornei. Estava falando da história do cinema, né? E falei também que ele foi inventado no século XIX, na França, com os irmãos Lumière, que eles aperfeiçoaram a técnica, tá? Esse texto aqui é para que vocês leiam e que, se vocês quiserem fazer uma avaliação maior, se aprofundar melhor, né? Vocês fazem uma busca aí na internet que vocês vão conseguir mais conteúdo. Na nossa aulinha aqui eu falei um pouco dessa produção que é o cinema, né? E vamos lá, vamos até a próxima aula, e se Deus quiser e Ele vai permitir, eu vou estar aqui para junto de vocês poder falar mais um pouquinho, tá bom? Fique com Deus.